Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Lucas 21, no versículo 37. Hoje deu para todo mundo achar, né? Que enquanto eu estou falando aqui devagar, e de dia, ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. Pai, esta é a tua palavra, Senhor, que o Senhor fale conosco, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor Deus encontre lugar em nossos corações, e que nós possamos, Deus, aprender a tua palavra, aprender com o Senhor, Pai. Eu ministro sobre quem está aqui na tua casa, e sobre aquele que está em casa também, nos acompanhando pelo aplicativo, pelo site. Ó Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. O Senhor é bom, né? Quando Jesus ele esteve aqui também em carne, né, passeando como homem, aliás, ele nada passeou, né, ele fez a obra, trabalhou o tempo inteiro. Então tinha momentos em que ele parava, né, e ali tinha até um hino, cantava uma música, mas depois tinha um tempo que ele ensinava. Então nós estamos aqui nessa noite e nós já louvamos ao Senhor através dos louvores, das lindas canções que nós já cantamos aqui, né, e agora é esse momento onde a gente vai ouvir a palavra de Deus. E aqui neste versículo, e de dia, falava que Jesus fazia de dia. O que ele fazia de dia? Ele ensinava lá no templo, ele ia lá para o templo e ensinava. Também ensinava ali quando as pessoas se reuniam em volta dele. E ali, às vezes ele saía e ele ficava também no monte, à noite, no chamado Monte das Oliveiras. O ensino de Jesus, ele vinha assim direto do Espírito de Deus aos corações. É por isso que ele alcançava os corações, ao contrário dos religiosos, dos sacerdotes, aqueles que tinham conhecimento, porque eles não falavam assim também com o coração e de forma clara. Eles falavam dos textos, dos contextos, da lei, mas não tinha o coração no sentido assim do amor, da compaixão. E Jesus não, ele falava diretamente do Espírito de Deus às pessoas, e é por isso que as pessoas aprendiam, paravam para cultuar o Senhor. É o que a gente está fazendo nessa noite. Nós poderíamos estar fazendo outra coisa, até mesmo não fazendo nada. Nós paramos para cultuar, adorar, mas também para receber o ensino. Então é como se a gente estivesse ali ao lado de Jesus, né, ouvindo a ministração, a palavra dele, para a gente poder também praticar. Então o motivo que a gente está aqui hoje é para isso, para adorar o Senhor, prestar um culto a Ele, e também para a gente ouvir o ensino, para a gente aprender, para a gente poder pegar o que Jesus ensinava. Então, aqui no momento ele ensinava, num outro momento ele ia para o monte orar. Ou ele estava ensinando, ou ele estava no monte orando. Quando ele não estava fazendo nem isso e nem aquilo, ele estava no barco dormindo em plena tempestade. Então, o monte costuma ser assim, o lugar mais alto, né? Aqui em Manhuaçu, nós que moramos aqui sabemos que estamos em meio a muitos montes. Um lugar isolado, um lugar, quem sabe assim, sem a rede social, será que é possível? Um lugar sem muita gente. Eu não entendo nada quando vai assim uma galera para o monte, porque Jesus ele ia para o monte para ele ficar como? Retirado, sozinho, com pouquíssimas pessoas, para ele entrar num ambiente ali secreto com o Pai, não é, de oração. Então o monte é esse lugar, não é, e não é necessariamente a montanha. Nós podemos fazer do nosso monte o nosso quarto, aqui no prédio, o terraço às vezes é o nosso monte, né? Então o nosso quarto, a sala, enfim, aonde nós estivermos, nós podemos fazer esse lugar ser o monte. Porque naquele lugar onde nós vamos parar para adorar, vamos parar para ouvir, vamos parar para falar com Deus, vamos parar para estudar a palavra de Deus, ou seja, se tornou o nosso monte. Não necessariamente tem que subir a montanha, mas se quiser subir a montanha, desde que não seja, né, com outra motivação e apenas para poder ter um tempo com Deus, aleluia, porque é isso que Deus está nos convidando nessa noite. O tema dessa mensagem é mais de Deus. Eu quero mais de Deus, eu preciso mais de Deus. Quando a gente está muito
tenso, quando a gente está muito nervoso, muito ansioso, muito preocupado, é que a gente está muito assim na carne. Eu não digo na carne em pecado, eu digo na carne no nosso sistema, né? Aqui na terra, olhando para as circunstâncias, olhando para as dificuldades, olhando para aquilo que alguém já falou, para a cobrança que vai chegar, olhando para o tamanho de coisa que a gente tem que vencer. Mas quando a gente busca o Senhor, a gente sai um pouco aqui dessa terra para trazer o espiritual, renova a fé, o entendimento, a gente fica mais forte. Então é um sinal que eu preciso buscar mais a Deus, buscar o que vem do alto, o que vem do céu, e é um grande desafio. Com a internet, com a televisão, com o trabalho, com rotinas, com tantas coisas, eu preciso encontrar um momento para ir para, entre aspas, o meu monte, orar e ter mais de Deus. Aqui em Lucas, agora o versículo 22, aliás, o capítulo 22 e o versículo 39, olha só Jesus, Lucas 22, versículo 39, e saindo foi como costumava, está aqui na minha versão, como era de costume. Essa palavra, como era de costume, costumava, fala assim de hábito. Não foi uma ida ao monte orar, ao lugar secreto orar, ao tempo com Deus, ao devocional, uma coisa esporádica. Falou que Jesus tinha o quê? Esse hábito, ele sempre estava lá orando. Às vezes a nossa falta de tempo é tão grande que a gente acostumou mesmo ter os horários de culto, porque a gente sabe que aqui na igreja, pelo sim, pelo não, eu estou aqui, a minha mente também vai chegar, o telefone está desligado. Mas e quando a gente está na pandemia? Não tem mais o horário tal que eu tenho que ir para lá. Mas às vezes só o culto é pouco. Para mim, às vezes só o culto é pouco. Dependendo do que eu estiver passando, pensando, orando, lutando determinadas causas, o culto para mim é muito pouco. Aí eu tenho que arrumar um outro jeito de eu me fortalecer, ouvindo uma pregação, orando mais, lendo mais, louvando mais, colocando lá uma sequência de louvor. Às vezes eu agarro num louvor só e fico coitado do pessoal lá de casa, eles têm que escutar às vezes junto comigo, né? Às vezes até eu faço isso no escritório, mas às vezes é todo mundo, e eu fico repetindo, porque aquela música de alguma forma está falando comigo, ou me ajudando a falar com Deus, está me fortalecendo. Então Jesus fazia isso como um hábito, mas tudo que a gente começa até engrenar, às vezes é estranho, sem sentido e difícil. A gente entrar para um quarto, começar a ler, marcar, aquela palavra falar com a gente ouvir um louvor, até a gente quebrantar, até sair, talvez até uma lágrima é difícil para sair, até a gente sair um pouco aqui das coisas que a gente vive, para contemplar o espiritual, às vezes é mais difícil. Mas depois engrena. Depois que a gente cria o hábito, engrena. Aí a gente já não saberia mais ficar sem esse tempo de buscar a Deus. Então, quando que a gente precisa buscá-lo? Nós precisamos buscá-lo a todo tempo. Mas a hora que a gente começa a ver, não é que a gente está passando dos limites, a gente tem que voltar, parar tudo e buscar o Senhor. Falar: Senhor, eu preciso do Senhor, preciso que o Senhor me fortaleça, que o Senhor me dê direções, que o Senhor me acalme, que a minha alma volte para o lugar, que eu vença o medo, que eu vença o pecado, que eu saia daqui. E como que a gente vai conseguir isso? Buscando a Deus verdadeiramente. Então eu anotei aqui, olha, se você jejua, aumente o tempo do jejum. Se você ora, ore mais. Se você lê mais. Se você já louva, louve mais e busque mais de Deus. Aqui no capítulo 22, no versículo 39, então nós lemos, olha, como costumava, ele foi o quê? Para o monte, para o lugar secreto, para aquele lugar onde ele deveria ficar mais isolado. E também os seus discípulos o seguiram. Os seus discípulos, vendo ao mestre, Jesus, o Filho de Deus, o Cristo o ungido, foi buscar mais de Deus lá no monte, eu vou também. Os discípulos seguem o seu mestre. Coloquei uma pergunta de vermelho aqui: quando sabemos se estamos mesmo discipulando e pastoreando alguém? Quando sabemos se estamos mesmo discipulando e pastoreando alguém? É uma pergunta. Quando?
quando aquelas pessoas que estão sendo discipuladas e pastoreadas nos seguem, principalmente quando se trata de buscar a Deus. Aí significa que a gente realmente está pastoreando. Enquanto isso, nós estamos pregos. Olha o que Paulo falou em 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios, e o trabalho da liderança, o trabalho do líder é influenciar. Jesus orava, Jesus pregava, mas Jesus queria influenciá-los. E o que Jesus fez? Não convidou ninguém. Jesus simplesmente foi ao monte. Ele simplesmente foi. Ele não proibiu ninguém de ir, mas ele também não convidou. O que os discípulos fizeram? Os discípulos foram. Seguiu Jesus, nem perguntou, mas foram. Então aqui em 1 Coríntios 11, no versículo de número 1, Coríntios 11, 1, glória a Deus, vamos abrir a palavra, você já encontrou, se você não encontrou, aproveita que eu estou atrasado e encontra primeiro do que eu. 1 Coríntios 11, no versículo 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Nós queremos imitar Cristo, mas em algum momento nós temos que buscar, não é ali, a referência naquelas pessoas que estão nos discipulando, nos orientando, nos pastoreando, claro, naquilo que for do Senhor, porque quando a gente vai seguindo a direção, seguindo o exemplo, seguindo aquilo que Deus está falando ou Deus vai mostrando, na certa vai dar um resultado bom, vai dar obediência. Porque a Ana foi assim com relação ao líder dela, não é ali o profeta Eli, e deu certo. Por quê? Porque veio Samuel, e que bênção que foi Samuel. Quando a gente volta aqui em 1 Coríntios 4,16, então Paulo ele falava assim, olha, busque Jesus, mas veja o que eu estou fazendo, vamos fazer também. 1 Coríntios 4, no versículo 16, 1 Coríntios 4,16, Paulo falou, não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Ali o 14, vamos ler tudo agora, 15, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. O que eu queria mesmo era 16, admoesto-vos portanto, a que sejais meus imitadores. Ele falava assim, olha, eu oro, orem também, eu leio a palavra, leia também, eu jejue também, eu estou na igreja, esteja também, eu estou negando o pecado, que eu não estou perfeito, negue ele também, eu quero parecer mais com Jesus, queira também, eu sei meus pontos que preciso melhorar, saiba os seus também. Não é fácil, a gente sabe que é uma luta interna, é uma luta porque é tanta situação, mas nós temos que pelejar e buscar ao Senhor e ter mais de Deus. Então os discípulos de Jesus seguiam Jesus, iam com Jesus, vamos juntos, vamos orar, vamos buscar, vamos ler, porque senão a gente não vai aguentar. Teve um dia nessa semana que eu estava insuportavelmente angustiado. Então o que eu fiz? Eu já não estava me aguentando, Davi. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que buscar mais de Deus, senão eu não ia chegar aqui hoje na quarta-feira à noite. Aí eu fui e falei, eu vou ficar um tempo sem rede social, pelo menos 12 horas. Peguei 3 da manhã, estou num propósito de toda madrugada 3 da manhã, já tem 2 semanas, 3 da manhã e 3 da tarde. 3 da manhã, fui lá, orei, desliguei meu celular, liguei ele de novo no outro dia, 3 horas da tarde. Fiquei 12 horas, pelo menos, é pouco, né? Mas daquelas 12 horas eu fui no velório com a Eliane, e nós estivemos ali com a família do Vitor, da Rogéria, abraçamos, oramos, e ali depois, tudo isso dentro do propósito, e aí vim para casa e coloquei louvor e fiquei até dar 3 horas. Por quê? Que eu precisava sair um pouco daqui. E eu fiquei mais tranquilo, depois eu pude contar um testemunho para Eliane, falei assim, olha, eu estou mais tranquilo agora. O que mudou? Acho que nada. O que mudou dentro de mim, que eu passei a confiar mais, fiquei mais leve, porque eu precisava mais de Deus. Né? Às vezes eu venho para aqui, e aqui à tarde a gente ora, a gente louva, porque senão nós não aguentamos, por isso que eu tenho que buscar mais a Ele. Olha os Salmos 18, 30. Salmos 18, 30. Se pastor, está acontecendo algum problema? Não é essa a questão.
mas a questão às vezes é que há pressão, a questão às vezes é que muitas situações, às vezes é muito demônio também que tem que expulsar, mandar embora, e isso nos leva a ter que buscar mais a Deus. Às vezes a fé também ela vai um pouco, não é? A gente não sabe tantas coisas, então eu tenho que buscar a pressão, a opressão, mas eu preciso buscar mais o Senhor mesmo, é porque a gente tem que amar a presença dEle, amar a presença dEle, ir até onde Ele está. Salmos 18, no versículo 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. O caminho de Deus é perfeito, só vai ser verdade se eu buscar mais estar neste caminho, senão não vai ser verdade. A palavra só será verdadeira se ela realmente for praticada, provada, experimentada, aí ela vai ser verdadeira no meu coração. Só será escudo se eu me refugiar nele. Se eu me refugiar nele, ele vai ser o meu escudo, porque eu vou pegá-lo como escudo, mas eu tenho que estar nele. E às vezes para a ansiedade ir embora, às vezes para tantas coisas ir embora, é mergulhar nele. Cada um tem o seu jeito, não tem como também todo mundo copiar do jeito que a gente faz. Eu vou muito bem com louvor, então eu coloco lá, e aí deixo o pessoal cantar, e eu vou só seguindo ali, cantando, até eu sair um pouco daqui. Às vezes a palavra, aí Deus vai dando uma palavra para pregar, prega quarta, prega domingo, prega não sei que dia, a gente precisa de ter mais de Deus, senão nem a palavra para pregar aqui para os irmãos vem, né, Eliane? Tem dia que a gente fala assim, meu Deus, o que pregar? Parece que a gente já pregou tanta coisa, meu Deus, não estou ficando repetitivo, não, aí a gente vai buscar o Senhor, e Ele vai dar uma palavra, então não sai assim do nada, mas eu tenho que buscar, e se a gente não estiver bem, a gente não consegue. Então isso vai para todo mundo lá, o pai de família, a mãe, né, o profissional, o servo, aquele que está servindo a Deus, precisa de uma direção, né? Como que o pecado é vencido? É com o poder de Deus. Como é que ele é vencido? Quando a gente está cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus, aí eu não consigo mais praticar o pecado. Por quê? Porque eu estou cheio de Deus. E o jejum, ele nos ajuda muito, por quê? Porque a gente vai chegar perto de Deus. Se eu fizer de um dia, de dois, mas faz de 3, de 4, já fez de um mês, faz de 2, mas estende, busca mais, aí nós vamos todos ter mais. O versículo 31, porque quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele é o Deus da nossa vida, não há outro, Ele é a nossa rocha, não há outra. Deus é o que me cinge de força, falou o salmista, e aperfeiçoa o meu caminho. É Ele que nos dá força, vigor, para a gente vencer esse tempo em que às vezes a gente quer até desistir da caminhada cristã, mas aí ao contrário, eu tenho que buscar mais ajuda, eu tenho que orar mais, eu tenho que firmar mais, eu tenho que ler mais, às vezes até servir mais, para a gente ficar mais envolvido. Então não tem outro recurso, eu preciso buscar ao Senhor nosso Deus. Vamos voltar lá em Lucas 22, porque é a nossa força, é o nosso refúgio. É só para mim ou é para mais alguém também que está aqui? Amém? É para você que está aí em casa? Dê um amém aí, que Ele é a sua força, Ele é que te fortalece. Às vezes a gente fala, mas eu estou tão cansado, é um cansaço às vezes espiritual, mental. Você fazer academia, viajar para a praia sem poder, e gastar o que não tem, e não sei o que lá, não vai adiantar. Às vezes o que vai adiantar é você buscar a Deus, parar tudo, fazer um propósito, parar, orar, louvar, buscar mais de Deus, para você ter mais de Deus, ter o refrigério que Ele promete a todos nós e o descanso. Lucas 2, não é 2, é 22, Lucas 22, olha aqui o versículo de número 40, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes. Então, quando eles chegaram lá no monte, acredito eu que ele até queria ir sozinho, mas aí os seus discípulos resolveram buscar mais de Deus também. Quando chegou lá, Jesus deu uma direção para eles. O que é que nós vamos fazer no monte? Qual monte? O monte que Deus fala assim, vai, que às vezes é o quarto, é a sala, é o carro, é aqui na igreja, é em cima do monte mesmo, não é? O que fazer lá? Jesus falou, orai. Orai para que não entreis em tentação, orais para que não seja vencido
pela tentação. Jesus falou assim, já que nós estamos aqui nesse tempo, vamos orar. Orar, entregar o coração, orar, entregar a causa, orar, entregar a família, orar, entregar a igreja, orar, entregar o ministério, orar pedindo para o Senhor sondar o coração, orar por tantas situações, mas orar, Deus me visita, Deus me mostra, Deus me fortalece, orar, e aí talvez sem força você põe um louvor e vai orando aquela letra, né, e aquelas letras de adoração, não são letras, né, que falam de prosperidade, letras de adoração, de você falar santo, santo Senhor, Jesus, vem, me visita, faz a obra na minha vida, me dá as direções, eu quero mais do Senhor, me fortalece, aumenta a minha fé. Então ele falou assim, olha, orem para que vocês não sejam vencidos pelas tentações de toda hora e de todo dia. Fiquem aí orando, buscando mais de Deus, foi isso que Jesus falou. Então eu tenho que fazer o quê? Orar, ler, buscar a palavra, não é ter esse tempo, e às vezes a gente está na rua, mas você pode estar em espírito de oração, cantando uma música na sua mente, e falando com o Senhor o tempo todo, mas às vezes vai ter aquele tempo só em família, vai ter aquele tempo sozinho, vai ter o tempo até aqui na igreja. Quantas vezes que a gente vem, mas vem com a mente não fica aqui, fica fora, por quê? Porque a gente vive o dia inteiro, como é que ela vai ficar aqui apenas em alguns minutos? Então realmente é um grande desafio, mas eu vou buscando a Deus, eu vou buscando apoio, eu vou buscando a oração. Então quando chegou ali naquele lugar, ele falou assim, orem e peça para que vocês não sejam vencidos, né? Então o diabo, o que ele quer fazer? Ele quer atingir todo cristão como ele atingiu Judas. Todo cristão ele quer atingir, como? Porque ele não pode mexer com o Senhor, então ele quer atingir quem? Aqueles que são do Senhor, os tentando a cometer, às vezes ali é traição, como Judas cometeu. É terrível, né, quando uma pessoa ela comete traição. Por quê? Porque os danos, eles são irreparáveis nas vidas das pessoas que estão em volta. Então o diabo, ele usa as mesmas coisas, é promessa de riqueza para nos tentar. Judas traiu Jesus porque ele achou que teria dinheiro, é sucesso, poder, ambição, inveja, revolta, medo, dor, indolência é como se a pessoa tivesse adormecida, ela já não sente, se ela peca ela não sente, se ela está andando ela não sente, se alguém morre ela não sente, ela não reage, ela está indolente, tanto faz, não sei, não é? Então isso, são todas situações, pecados sexuais, tudo isso é o quê? São tentações. E essas tentações, Jesus falou assim, olha, está difícil aqui, vai para o lugar secreto e começa a orar, começa a buscar. A tentação de desistir, a tentação de fazer tanta coisa, começa a orar, começa a buscar, não ceda, não retorne, busca ajuda. Então, as áreas que mais pegam costumam ser essas. Aí Jesus, então, é a mesma coisa que ele tivesse falado assim, olha, já que vocês estão aqui no monte, orem para isso, para não caírem em tentação, porque a tentação leva ao pecado e o pecado traz a morte. Então eu preciso o quê? Buscar o Senhor para vencer, não é? O culto ao Senhor, né? A palavra é só um ponto das 24 horas de uma semana inteira. Então a gente pega um gás, chega em casa, coloca os louvores, louva, busca a Deus, ora, está em casa, está no banco, está na fila do banco, aí ora. Né? Como eu estou no propósito 3 horas da tarde, hoje eu estava, o carro do Cristiano, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O relógio despertou, 3 para as 3 e começou a despertar, foi lá mesmo, carro, e saí do carro lá em um lugar X e orei, lá no bairro que eu estava. Então, qualquer hora é hora da gente orar e buscar a Deus. Mas eu tenho que priorizar isso, foi isso que Jesus colocou aqui para os discípulos. Então o relacionamento, né, os relacionamentos que a gente tem, eu sei que é uma área assim, que às vezes mais pega, porque quando a gente anda junto com quem não está buscando a Deus, seja as amizades, seja até dentro da nossa casa, se tem pessoas dentro da nossa casa que não buscam a Jesus, não buscam o Espírito Santo, se tem pessoas do nosso círculo de amizade que não busca, mas está com a gente, não digo de encontrar, está com a gente tomando decisão, está com a gente participando da nossa vida, está com a gente influenciando, ali às vezes é uma porta assim para dar tudo errado. Então o que eu preciso fazer? Buscar o Senhor e vencer, discernir.
discernir com quem que eu estou andando, quem que está participando das decisões da minha vida, quem que está me seguindo e quem que eu estou seguindo, porque senão nunca vai dar certo. Agora, quando a gente busca a Deus, ora, Ele começa a mostrar, Ele vai nos fortalecendo, a gente fica mais forte, às vezes dá um tempo até das notícias e começa a orar, e a gente começa a ver Deus agindo na nossa vida. Olha o versículo 41, depois que Jesus falou assim, olha, já que vocês vieram, estão aqui comigo no monte, então orem, para que vocês não sejam tentados. Jesus não falou que eles tinham que parar de orar, Jesus não falou que hora que eles tinham que parar, só falou assim, orem. Foi uma direção da liderança deles, Jesus, orem. Aí no 41, e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, essa versão aqui eu achei legal, um tiro de pedra, eu falei, gente, eu não sei, fui pesquisar, Davi, um tiro de pedra, são 30 metros, é a distância lá, 30 metros, então ele ficou longe dos discípulos 30 metros, e pondo-se de joelhos, orava, é como se ele já estava num lugar secreto, que era um monte, agora ele resolveu ficar no secreto do secreto, porque ele tinha algumas coisas que ele queria falar só com o Pai, nem os discípulos podiam participar, então ele falou assim, olha, fiquem aí orando para que vocês não entrem em tentação. Ele estava na vésperas, ali antecedendo a crucificação, agora ele vai para o lugar mais longe um pouco, para ele abrir o coração para o Pai. Sabe o que às vezes acontece? Nós precisamos ir para esse lugar, o secreto do secreto, que é só você e o Pai, é só você, para você falar tudo, sem ninguém pegar na oração, tudo. Aí Jesus foi lá para o secreto do mais secreto, conversar a sós com o Pai. Veja o que Jesus falou, os discípulos não podiam ouvir isso aqui, era só o Pai que podia ouvir. Tem coisas que é só o Pai, Ele está esperando você e eu parar e falar com Ele. No 42, Pai, olha, Jesus falando, se queres, passa de mim esse cálice, qual? A cruz, receber os pecados, todos os nossos pecados lá, todavia, Senhor, que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, falou Jesus aqui. Então, os discípulos não estavam aqui prontos para ouvir, Jesus estava numa angústia profunda, então ele falou, eu vou ficar sozinho, não sozinho do mais sozinho, mas com o meu Pai, para que ali eu possa falar rasgadamente. Então o que nós temos que fazer? Buscar essa presença de Deus. Em casa põe um fone de ouvido, né? E ali você vai ouvindo, se em casa tem outras músicas, outras pessoas falando na sua cabeça, você põe um fone de ouvido, você faz uma caminhada, né? Leva uma música junto, um louvor, né? Ou não, cada um tem um formato, né, de buscar a Deus, não é assim uma receita, mas aí você vai refletindo, buscando ao Senhor. Naquele tempo, ele estava numa luta terrível, numa angústia profunda, ele foi lá no secreto do mais secreto. Olha o 43, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, o animava. Quando Jesus decidiu ir para o secreto do mais secreto, quando ele decidiu rasgar o coração para o Pai e falar, Pai, eu estou desse jeito, se o Senhor quiser, me livra de ir lá para a cruz e receber todos os pecados da humanidade, mas que o Senhor venha fazer a tua vontade. Aí agora, naquela angústia que a Bíblia diz que ele transpirava sangue, veio um anjo do Senhor e o animava, e o confortava. Para quê? Para ele desistir? Não, para ele continuar a missão dele. Então quando eu busco a Deus, Ele me anima, Ele me conforta. Ele pode enviar um anjo, como também não pode enviar, Ele pode dar uma palavra, Ele pode fortalecer, mas eu tenho que buscar. Eu preciso buscar. Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E depois que a gente começa a nossa caminhada espiritual, não tenho mais como não buscar. Eu vou precisar arrumar esse jeito de buscar. Devo orar, pegar, ler, mas orar até esse tempo é de comunhão com Deus. Então só o Senhor pode nos fortalecer no mais profundo mediante as angústias da nossa vida. Só Ele. Ninguém mais às vezes vai conseguir. Jesus estava com os discípulos, podia ter batido um papo ali com ele, mas o Senhor o confortou, o Senhor o animou. Olha o 44, e posto em agonia, orava mais intensamente. Quer dizer que a angústia aumentou, a ansiedade aumentou, a dor aumentou, ele parou de orar?
ele orava mais intenso ainda, e ele era Jesus, o Todo-Poderoso, o Filho. Então, quando a coisa aperta, o que eu preciso fazer? Aumentar a busca, aumentar o louvor, aumentar a palavra, aumentar, porque senão a gente não consegue, porque a pressão às vezes é muito grande. Então eu tenho que dobrar meu tempo de oração, dobrar meu tempo de busca. Se for preciso, chama um parceiro para orar, chama uma parceira para orar. Quem busca o mesmo Deus que é Jesus. Não posso chamar outro para orar, aquele que vai entender, compreender, mas temos que pegar e poder vencer isso só com o Senhor, intensificar ao invés de parar. Então, posto em agonia, ele intensificou as suas orações, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Eu não sei nem imaginar. A gente tem uma leve angústia, para nós é uma terrível angústia. Essa aqui é uma terrível angústia. Mas ele foi lá, buscou o Pai o confortou, mas não o livrou de fazer transpirar sangue. Porque às vezes tudo que a gente quer é não sentir dor, é não sentir a angústia. E ali Jesus continuou angustiado, mesmo com a presença do anjo. Mas ele foi confortado, ele foi animado, tipo, você está no caminho certo, na direção certa, a missão é essa, segue em frente, porque eu estou com você, meu filho. Mas se a gente não buscar a Deus, nós não vamos ouvir essa grande verdade. No 45, e levantando-se da oração, o homem estava em joelho, o homem, o Deus, porque Jesus, o Filho do homem, ele estava de joelho, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e agora ele encontra esses discípulos dormindo. Mas eles não estavam só dormindo, eles começaram aquele pique de eu vou para o monte, sabe aquele pessoal animado, a galera, os pentecostais, vão para o monte direto, vão para o monte, vão orar, é fogo e glória, é fogo e unção. 30 segundos de oração, parar de orar. Quando a gente para um processo de oração e de busca, a angústia aumenta, as dúvidas surgem, e aí o que acontece? Vem uma dormência, acompanhada às vezes de uma grande tristeza. Eles não estavam só dormindo, eles foram dominados pela tristeza. Jesus não falou que era para eles parar de orar, falou que era para eles ficarem lá orando. O que eles tinham que fazer? Ficar orando até o líder, o mestre, o todo-poderoso chegar e falar, estão liberados agora, vão descer, vão para casa. Mas não, eles pararam, e quando a gente para de buscar o Deus, vem a tristeza, e a Bíblia diz que a tristeza faz secar os ossos, vira depressão. Então Jesus chegou lá, aí Jesus podia ter falado com eles, meus filhinhos, papapá. Não foi essa palavra que ele deu não. Olha o versículo 46, a palavra que Jesus deu para eles, e disse-lhes, por que vocês estão dormindo, tristes desse jeito, dominados pela tristeza, dominados pela situação? Levantai-vos e orais, para que vocês não entrem em tentação, para que vocês não sejam vencidos pelas mais diversas tentações. Eu não liberei você de parar de orar. Então Deus, Ele está nos convidando para buscar mais dEle, para buscar, para ter, às vezes tem o óbvio que está na nossa frente, mas a dormência espiritual não nos deixa ver a saída, a solução, a luta aumenta, o inimigo oprime, mas se eu estiver buscando a Deus, se eu estiver louvando, se eu estiver leve como Ele nos prometeu, se eu estiver descansando nele, nós vamos passar pelas mais diversas situações que a gente vive, e às vezes vive para o próprio crescimento, vive para a gente poder dar um passo na nossa fé, vive para a gente poder confortar outros irmãos, como Paulo ensina, mas eu tenho que buscar esse Deus de verdade, e mais ainda do que a gente tem buscado. No versículo 46, não é como nós lemos aqui, ele falou, por quê? Por quê? Por que vocês pararam? Por que vocês já não estão me buscando mais? Então eu preciso de voltar a orar mais, a buscar mais, a jejuar mais. Eu preciso voltar a buscar a presença dEle mais. É por isso que eu quero convidar o Ministério de Louvor para a gente poder cantar uma música aqui agora, a mesma que nós já louvamos aqui, só o Senhor, não é? Porque só Ele, na minha vida só
tenho o Senhor, outro igual não há. Será que a gente pode louvar com máscara e tudo? Não tem problema se a máscara rasgar, não é? Mas louve, não é, com todo o seu coração, e fala: na minha vida eu só tenho o Senhor, então eu quero mais do Senhor, eu quero mais de Deus, eu quero mais, quero mais, quero mais. E o que Deus vai fazer? Ele vai vir ao nosso encontro. Então se coloquem de pé, vocês que estão aqui, você que está em casa, está livre também no Espírito Santo para fazer, não é? Ali, glória a Jesus, do jeito que o Senhor colocar no seu coração. E antes de terminar a ministração, nós vamos então louvar ao Senhor. E depois a pastora Eliane vai orar, vai abençoar a sua vida, você que está aqui, você que está em casa, para finalizar. Mas ore e fala: eu só tenho o Senhor, só tenho o Senhor, só tenho o Senhor. E Ele vai vir ao seu encontro. Amém. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há, dono de tudo que existe, dono do meu coração. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há, dono de tudo que existe, dono do meu coração. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Oh, 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 com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são. Senhor, ali também naquele local, ensinou algo aos seus discípulos. O Senhor disse assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu creio, Deus, que
eles adormeceram, eles foram dominados ali, meu Pai, por uma tristeza, porque talvez eles não estavam tão fortalecidos no espírito. Naquele momento que o Senhor mandou eles vigiar e orar, eles não estavam preparados, ó Deus, para passar por aquele momento, mas o Senhor teve misericórdia por eles. Eu creio que ali o Senhor se manifestou naquele instante como um grande intercessor, porque o Senhor orou por eles, mesmo que eles, meu Pai, ali fraquejaram, o Senhor estava ali, o Senhor venceu, e isso não fez, meu Pai, com que o Senhor deixasse de triunfar naquela cruz. Por isso, meu Pai, nós te pedimos que quando o Senhor nos colocar diante de uma prova, quando o Senhor nos colocar diante de uma situação, seja conosco, Jesus, seja conosco, porque nós precisamos da Tua presença, mas seja conosco hoje, nos preparando. Vai, Deus, enchendo o nosso espírito, o Teu Espírito, vai gerando na Tua igreja fome e sede do Senhor. Talvez nós temos tido fome e sede de outras coisas, mas não da Tua palavra, não de orar, não de buscar o Senhor, não, Deus, de falar do Senhor. Então nós te pedimos, Pai, começa a gerar sede em nós, sede da Tua presença. Nós cantamos que o nosso interior, o homem espiritual que é em nós, deseja o Senhor, deseja o Teu Espírito, e nós queremos isso mais e mais sobre nós. Derrama do Teu Espírito, Senhor, sobre a Tua igreja, vai nos enchendo. Assim como nós levantamos pela manhã e queremos tomar um café, que nós possamos levantar com fome, com desejo de orar, com desejo de ler a palavra, diante da adversidade, diante, meu Pai, das tentações, que os nossos joelhos se dobrem como os Teus discípulos se dobraram naquele monte, e que nós possamos assim orar, e orar, e orar, até que o Senhor nos dê o livramento, em nome de Jesus. Por isso é tempo, igreja, nós servimos ao Senhor com todo o coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. Minha vida inteira é pra Te conhecer. O meu interior persegue o seu, Te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra Ti. Ali naquele lugar estavam os Teus discípulos que venceram. Ali está aqueles, meu Pai, que perseveraram até o fim, seguiram o Senhor até o fim de suas vidas. Por isso eu oro, meu Pai, por cada irmão, por nós que estamos aqui, por aqueles que nos ouvem. Nós pedimos, Deus, faz de nós esses discípulos que seguem ao Senhor até o fim. Discípulos, meu Pai, que com toda a sua força, com todo o seu ser, buscam, meu Pai, servir ao Senhor, meu Pai, fazer a Tua vontade. Talvez em alguns momentos nós estamos como Jesus, Pai, assim, afasta de nós esse cálice, mas contudo que se faça a Tua vontade. Sabemos, meu Pai, que muitas das vezes para fazer a Tua vontade nós temos que matar a nossa vontade. Então nos ajuda, Jesus, a viver como o Senhor viveu. Nos ajuda, Senhor, a ser imitadores do Senhor. E eu coloco diante do Senhor a minha vida, a vida do pastor Rodrigo como líderes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós queremos gerar discípulos. Nós queremos servir ao Senhor de um jeito, meu Pai, que a gente influencie as pessoas a Te servir. Nós queremos que o rosto do Senhor resplandeça sobre nós, a ponto, meu Pai, do Espírito do Senhor em nós atrair o Espírito das pessoas, atrair o homem interior, atrair, meu Pai, aqueles que têm fome e sede do Senhor. Em nome de Jesus, ali naquele monte, Judas não estava mais. Nós queremos, Pai, que o Senhor traga para nós pessoas, homens, mulheres, que venham ser cheios do Teu Espírito, que temam o Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, mover no nosso meio, para que cada um de nós, ainda nesse ano, meu Pai, possamos gerar mais filhos de Deus, gerar mais discípulos, gerar mais pessoas na Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos pela liderança espiritual da nossa cidade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a ser referência de Cristo aqui nessa terra. Nos ajuda do Teu rebanho. O Senhor falou com Pedro: apacenta minhas ovelhas. E nós falamos com o Senhor: nos ajuda a apacentá-las.
Nos ajuda a cuidar delas, nos ajuda, Senhor, a ensiná-las, nos ajuda, Senhor, a influenciá-las no Teu reino, nos ajuda, Senhor, a dar um testemunho de Cristo sobre elas. Por isso, Deus, que o Senhor possa renovar a unção sobre os Teus líderes. Abra o céu sobre Manhuaçu nessa noite, Senhor, e vai restaurando a nossa sorte, restaura a nossa visão, restaura o altar, restaura a comunhão, restaura o amor pelas vidas, restaura o amor pelas ovelhas, restaura o amor, restaura a comunhão, restaura a fidelidade, restaura, Senhor, em nome de Jesus, nos una através do Teu Espírito. Unja os nossos lábios nessa noite, Senhor, para que quando nós pregarmos a Tua palavra chegue nos corações. Em nome de Jesus, conserva-nos na Tua presença, meu Pai. Assim como aqueles discípulos venceram, eu clamo ao Senhor para que cada um dos meus irmãos, cada um de nós, possamos vencer esse tempo aqui na terra, como eles venceram, como o Senhor venceu, em nome de Jesus. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra Te conhecer. Aleluia. Meu interior persegue o Seu, Te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra Ti. Todos os meus dias são pra Ti. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarda, que o rosto dele resplandeça sobre você, que ele te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.